Olá, bom dia. Bom dia, amigos. Hoje nós vamos falar sobre os homens da Bíblia. É um assunto muito longo, né? Porque eu tentei contar, mas eu não consegui. Fiz algumas pesquisas também. Eu não consegui saber quantos homens aparecem na Bíblia. Mas eu vou pesquisar mais. Se alguém souber, por favor, pode me escrever aí numa mensagem. Porque foram muitos homens, também foram muitas mulheres. Eu também não consegui falar sobre todas e não consegui ainda saber quantas foram, né? Mas as mulheres ainda são mais fáceis de saber, né? Porque, lógico que os homens sempre tiveram mais destaque, né? Infelizmente, a sociedade está se corrompendo. Antigamente, os homens respeitavam as mulheres. Antigamente, o homem era o provedor da casa, como a Bíblia ensina, que o homem tem que ser provedor da casa e a mulher é cuidadora. E hoje, muitas vezes, os papéis são trocados. Muitas vezes, as mulheres são provedoras e, além de provedoras, cuidadoras. Eu falo que a maior burrice feminina foi criar o feminismo, porque as mulheres... Em parte foi bom, mas antigamente as mulheres cuidavam da casa, dos filhos, do marido e geriam bem o seu lar. Hoje as mulheres têm que cuidar da casa, dos filhos, do marido e têm que trabalhar fora. E muitas vezes são até escravizadas, porque às vezes o marido fica em casa e ainda elas têm que fazer tudo. E é muito triste quando a mulher chega nessa situação e é muito triste quando o homem também chega nessa situação, porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós quando somos criados à semelhança, quando temos a digital impressão de Deus, quando temos a mente de Cristo, nós temos que tentar fazer como Deus quer, da forma como Deus quer. Conseguimos? Não. Chegamos a algum nível? Sim, chegamos a algum nível. O importante é chegar a algum nível, não ficar em estaca zero. Então, nós vamos falar sobre, talvez, 18 principais homens da Bíblia que se destacaram na Bíblia. Talvez mais, talvez menos, de acordo com o Espírito Santo nos orientar. Nós tentamos fazer sempre de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. E nós vamos começar por alguns do Velho Testamento, vamos tentar seguir a linha, né, cronológica do Velho Testamento até o Novo Testamento. Falando, tendo sempre por base a Bíblia, tendo sempre por base a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Deus, a pessoa do Espírito Santo. São as três pessoas, né, os três elementos da Trindade que fazem parte da nossa vida. E que esses três, tanto no Velho como no Novo Testamento, agiram em prol do seu povo, da sua igreja. Então, nós vamos começar com a criação do homem. Então, Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas e criou o homem. O primeiro homem criado por Deus foi Adão. Todo mundo sabe disso, né? Uma história que todo mundo sabe disso. E Adão muitas vezes é citado até hoje como o homem coitadinho, né? Como o homem que foi enganado. É engraçado que mesmo hoje em dia, quando uma mulher trai o marido, ela é mal falada, ela é escravizada, ela é isso, aquilo. E quando o homem trai a mulher, traiu, pronto. Não sou a favor de traição, detesto a nível matrimonial, é uma coisa que eu não aceito, não admito. Eu não acho. Se você chega a trair a sua esposa ou você chega a trair seu marido, é porque você não gosta mais dele ou dela, então é melhor que separem-se. Ou vivo, não concordo, não aceito, não concordo, não admito. E ninguém, né? Traição de ninguém. Mas quando é de um amigo, de uma sociedade, alguma coisa, a gente vai passando por cima, perdoando também, entre marido e mulher deve se perdoar, mas não quer dizer que eles vão ter o mesmo relacionamento de casais, né? Isso é a minha opinião. A Bíblia também, Mateus 19, diz que o único motivo que o Senhor tolera, não é que o Senhor aceita, que o Senhor manda, o único motivo que o Senhor tolera o divórcio, a separação, é por traição, tanto de um quanto o outro, né?
Então não é que o Senhor permite, que o Senhor deixa, não. O Senhor tolera a separação por causa da traição. Então Adão aqui foi considerado o primeiro homem feito por Deus, foi o primeiro homem feito por Deus, foi considerado o primeiro homem traído, enganado por Eva. Ninguém é traído, enganado se ele não quiser. Você tem livre-arbítrio. Então, o primeiro homem dotado de consciência e conhecimento inigualável, o mais perfeito e completo ser da criação divina, calcula-se que tinha entre 3 e 4 metros de altura. Naquela época os homens eram grandes, né? Eram muito altos, tanto que lá na terra de Canaã eram homens enormes, com extraordinário poder mental, capaz de nomear e lembrar o nome de quase infinito nome de espécies de animais criados e plantas, usando apenas o cérebro, né? Não precisava de anotar nada, não precisava de escrever nada. Então Adão foi um homem que o Senhor deu tudo para ele. Deus deu permissão para ele. Olha, escolha o nome, escolha a espécie, escolha o lugar que você quer viver. Mas Adão se sentia só, né? E no livro de Gênesis fala que Adão se sentia só. Então Deus deu um sono profundo a Adão. Ontem nós falamos sobre isso, né? E Deus tirou a costela de Adão, fez ali a primeira cirurgia do mundo, né? Pelo primeiro médico, cientista do mundo. E com apenas um osso o Senhor criou uma coisa maravilhosa que somos nós, mulheres, né? Então Adão, no seu primeiro ato, foi criar a mulher através do homem. Isso não enobrece o homem e nem diminui a mulher. Eu lembro do meu primeiro pastor, o pastor Nadir, ele pregava, principalmente nos casamentos, pregava muito sobre isso, sobre a costela de Adão. E quando abria um casamento, a gente já sabia que era sobre a costela de Adão. E eu fiquei com isso sempre gravado, foi um belo aprendizado, que quando o Senhor tirou a costela e fez a mulher, o Senhor criou a mulher para andar ao lado do homem. O Senhor criou a mulher para viver junto, ao lado, de parceria com o homem, não para andar na frente e nem para ser esnobado e andar atrás. Então, homens, sejam como Adão, homens criados por Deus, tenha a mente de Cristo, ande ao lado da sua esposa, não deixe a sua esposa para trás, não menospreze a sua esposa, não menospreze seus filhos. A aparência física é boa, mas ela passa. Nós vemos esses artistas de Hollywood que faziam sucesso nos anos 80, hoje estão velhos, acabados, e tiveram todo o tratamento de beleza que quisessem ter, plásticas e tudo. Então nossa aparência física ela é instantânea, como uma pipoca, né? Plaf! Estoura, fica bonita e depois murcha, né? Você estoura uma pipoca hoje, principalmente se for uma pipoca doce, ela está brilhante, ela está cremosa, crocante, amanhã ela está murcha, castanha. E assim somos nós, né? Então, muitos homens chegam a certa idade, o homem tem mais elasticidade, tem músculos, né? Que tornam sua pele mais firme do que as mulheres. Então, por norma, as mulheres, por causa da menopausa, por causa da perda de hormônios, as mulheres perdem mais elasticidade da pele, então enrugam mais. Então, a mulher tem a tendência sempre a parecer mais velha do que o homem. E chega a certa idade, o homem quer uma mulher mais nova. As mulheres também, isso é engraçado que era para falar isso na parte das mulheres. Não sei por que o senhor está me mostrando para falar isso hoje. Não sei se o senhor quer, a gente fala, né? Então, nem sexualmente as mulheres funcionam igual os homens, né? Chega na época da menopausa, algumas continuam com líbido, outras não. E sexualmente falando também, muitas mulheres não têm a mesma capacidade do que os homens. E muitos homens não compreendem isso. Então é importante nós lembrarmos aqui que Adão foi o primeiro homem, que a mulher foi criada a partir da sua costela e que o Senhor criou os dois para viverem juntos, para andarem juntos, para estarem juntos, para tomar a mesma posição. E que o Senhor abençoa que todos os casais possam andar juntos, que tomem as mesmas posições diante de Deus, as mesmas atitudes, que não sejam arrogantes, que não sejam estúpidos, que amem as suas mulheres, que cuidem bem delas.
Nem sempre é possível, né? Vamos falar sobre Enoque. Enoque, o 7º homem depois de Adão. Claro que houve mais homens aí, né? Mas nós estamos falando dos homens que mais se destacaram. Sabemos que Adão, os 2 primeiros filhos dele foram Caim e Abel, né? Os 2 primeiros filhos. Sabemos que depois que Eva pecou, intuiu o seu marido a pecar, ou o seu marido a ajudou também a pecar, não ajudou, mas permitiu, né? Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, um matou o outro, Caim matou Abel, e depois eles tiveram outros filhos, né? Provavelmente filhos casaram com filhos, de acordo com a Bíblia, e depois apareceu na história da humanidade um servo de Deus chamado Enoque. Enoque foi o 7º homem de destaque na Bíblia depois de Adão. Ele destacou-se por entreter comunhão contínua. Enoque tinha comunhão contínua com Deus, contínua com o Criador, a ponto de ser levado em vida para o céu sem passar pela morte. O único homem que foi para o céu sem passar pela morte, segundo a Bíblia, foi Enoque. Ninguém mais. A Bíblia não relata nenhum outro mais. Então, Enoque foi arrebatado num carro de fogo, né? Enoque foi um grande servo. Ele era a boca de Deus. Enoque, ele tinha tudo. Eu quase que consigo imaginar Enoque como a pessoa do Senhor Jesus. E Enoque foi um grande homem de Deus. Tanto que Enoque foi destacado, né? Em todos os aspectos, Enoque foi destacado. E ali Enoque, ele foi um grande homem, ele foi um grande servo. Enoque, ele tinha total comunhão, ou seja, tudo aquilo que Deus queria de Enoque. Enoque foi... Algumas pessoas dizem que Enoque foi filho de Caim. Eu só vou aqui achar só mais um detalhezinho sobre a vida de Enoque, porque essa parte que eu peguei é um pouco... Na realidade, Enoque foi filho de Jared. Na realidade, Enoque foi filho de Jared. Isso é uma genealogia muito grande e que nós vamos tentar abordar mais esse assunto, né? Então, Enoque aqui aparece como filho de Jared, pai de Matusalém. Lembra que Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele pertence à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Então, Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e a Noé. Isso nós podemos ler no livro de Gênesis, capítulos 5, 24 e 6, 9. E Enoque viveu os dias dos anos. Enoque viveu 365 anos, ou seja, ele viveu um ano para cada dia do ano. Isso é um número também profético, né? O Enoque foi transladado, né? Foi levado num carro de fogo, né? Aliás, eu tinha dito que Enoque foi o único homem que não passou pela morte. Eu peço desculpa, me enganei. Enoque e Elias foram os 2 únicos homens que não passaram pela morte. Tanto Enoque quanto Elias, eles foram arrebatados pelo Senhor, né? Nós podemos ver isso em Gênesis 5, 24 e 2 Reis 2, de 1 a 11, né? Então, a vida após a morte já aparece aqui, né? Até então não se falava muito. O que é a vida após a morte? É viver na eternidade. Mas precisava de ter, por causa do pecado do homem,
precisava de ter uma ligação. Como é que eu vou para o céu? Será que todos nós seríamos arrebatados como Enoque e Elias? Eu penso que sim, porque o Senhor disse que viria buscar a sua igreja. Todos nós, eu não digo, aqueles que não morrerem até a volta do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, vou mandar um Consolador, e eu mesmo irei buscar a minha igreja. A palavra diz que o Senhor vai aparecer nos céus, Ele não vai pisar essa terra, e Ele vai chamar-nos pelo nosso nome, e nós subiremos ao encontro do Senhor. Eu queria isso. Eu não tenho medo da morte, estou preparada. Quero, se fosse hoje, era Mara mesmo. Se fosse hoje, Mara. Então, eu não tenho medo da morte. Eu queria muito estar já com o Senhor, mas eu creio que o Senhor tem algo para mim aqui ainda, para falar, para vocês me ouvirem, se tiverem paciência e calma. Mas quem ficar e o Senhor chamar pelo nome, vai subir como Enoque, como Elias, vão ser transladados. E nós teremos um novo corpo, um novo nome escrito no livro da vida. Porque quem nos deu esse jeito? Era preciso que alguém viesse. Enoque e Elias foi um caso excepcional. Eles andavam com Deus, eles tinham comunhão plena com Deus. Hoje quase impossível diante da sociedade. Mas era bom que nós pudéssemos ter essa comunhão plena com Deus. E graças a Deus, o Senhor ainda tem misericórdia de nós, que ainda temos a nossa fé, a nossa comunhão. E que o Senhor possa preservar isso em nós, porque isso é muito importante. Embora as lutas, dificuldade, a nossa fé, este amor, essa comunhão. Deus fecha meus olhos. Deus está aqui comigo mesmo. Eu ouvi Deus falar. Senti o que Deus quer de mim. Você pode fechar os seus olhos. Você pode fechar os seus olhos e pedir, Senhor, eu quero sentir o que Deus quer de mim. Porque eu quero ter a mente de Cristo. Porque eu quero ser impressão digital de Deus. Porque eu quero ser escolhida pelo Senhor, ou escolhido pelo Senhor. Então, Enoque é citado também no Novo Testamento, em Lucas e em Hebreus 11, 5, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Isso como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, 5. Então é isso que nós devemos ter em nossos pensamentos. Agradar a Deus, estarmos sempre com Deus, vivemos para Deus, sermos ajudadores de Deus. A palavra fala que nós fomos enviados para pregar e anunciar. E hoje eu estou anunciando Jesus para a sua vida. Um grande homem, um homem que durante todo esse estudo do mês de dezembro vai ter destaque. Durante dezembro nós vamos falar dos homens da Bíblia, mas sempre mencionando esse grande homem que foi Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, que deu-se a si mesmo por amor. O seu Pai, o grande Deus, em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Você é um escolhido. Você pode ter seu nome escrito no livro da vida. Você pode ser como Elias e como Enoque, ser arrebatado quando o Senhor aparecer nas nuvens e te chamar. Que Deus te abençoe, homens e mulheres de Deus, grandes homens. Seja você também um grande homem de Deus. Seja você um grande esposo, um grande pai de família. Seja você uma criação divina. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Que Deus nos dê graça e paz. Que Deus transforme nossos corações. Que Deus transforme nossas vidas. As lutas são grandes, mas Deus é mais. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venha sobre nós a tua bênção, a tua graça. Que possamos estar preparados, Senhor, homens e mulheres de Deus, para ouvirmos o nosso nome a ser gritado nos céus. Eu irei, Senhor, para ti. E
Quando formos para Ti, Senhor, queremos ter nosso nome escrito no livro da vida. Que nossos pecados sejam perdoados, e que nossas enfermidades sejam curadas, e que os nossos problemas sejam passados, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, mais homens de Deus.